Então, bom dia. E esta malta, companheiros desta caminhada de missão de ajudar outros a crescer na fé. Naturalmente, eu agradeço a confiança da equipa em me permitir partilhar convosco algumas ideias, algumas reflexões e estas preocupações que nós todos vamos tendo de encontrar novos modos de sermos fiéis ao mandato de Jesus, ide e fazei discípulos. E nós estamos aqui numas jornadas de formação de catequistas, ou a trabalhar sobre a formação de catequistas, e permitam-me que eu manifeste aqui a minha gratidão a uma grande catequista da minha diocese, uma grande formadora de catequistas da minha diocese, que neste momento participa no mistério do sofrimento que Jesus também nos convida a viver e por isso nestes últimos tempos não tem estado connosco. Há quase 40 anos foi com ela que eu fiz, com a Marirene, que eu fiz o meu primeiro curso de catequistas. Foi com ela que eu me iniciei e ela hoje, pelo sofrimento, também trabalha connosco, reza connosco e oferece pela catequese em Portugal o momento difícil que está a viver. E queria manifestar aqui eu tenho consciência do que o tema que me propus tratar aqui não é fácil. Eu também não quero fazer aqui uma grande reflexão teórica e com citação de muitos autores, porque isso haveria outros, até aqui nesta sala, muito mais capacitados para fazer. O que eu vou partilhar convosco é, de certa forma, uma reflexão que nós fizemos na nossa diocese, em Santarém, nas jornadas laicais. Eu só esmerei-me um bocadinho mais. Não é que os catequistas da Diocese de Santarém não merecessem na altura que eu me tivesse dedicado muito, mas era que aqui precisava ter mais algum cuidado. Então vamos a isto. Mais duas notas prévias, ou uma. Ontem o Sr. D. António falou, quando apresentou o programa de catequese, falou-nos que a palavra de Deus tem que estar no centro. E eu queria dizer que a minha comunicação, que tem como nome catequista, discípulo acompanhante, vai partir exatamente da palavra de Deus. Porque eu acho que é aí que nós podemos encontrar a melhor forma e o melhor modelo de sermos catequistas acompanhantes. E, portanto, vão ver que me vou situar muito na Sagrada Escritura. Mas como eu depois tenho muitos à parte e perco tempo, vamos a isto. No número 160 da exortação do Santo Padre à Alegria do Evangelho, o Papa Francisco afirma: o mandato missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé. Daqui se vê claramente que o primeiro anúncio deve desencadear também um caminho de formação e de amadurecimento. A evangelização procura também o crescimento, o que implica tomar muito a sério em cada pessoa o projeto que Deus tem para ela. Era uma citação do Papa Francisco, que irei fazer muitas. O horizonte de um cristianismo da graça, uma catequese de proposta e de crescimento na fé, as atitudes de liberdade e de gratuidade, consideradas como dimensões essenciais da fé, tudo isto exige a definição da fisionomia do catequista evangelizador, diferente daquela a que estamos habituados. Todos concordamos e ouvimos muitas vezes dizer que o atual modelo catequético, muito escolarizado, muitas vezes centrado mais em conteúdos e doutrinas do que em vivências e em encontros, não tem dado as respostas esperadas
e não tem proporcionado um verdadeiro encontro com Cristo. Daí o apelo dos nossos bispos, quando no número 2 da recente nota pastoral sobre a catequese afirmam: ao catequista e a toda a comunidade é pedido para passar de um modelo escolar ao catecumenal, não apenas conhecimentos cerebrais, mas encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido em dinâmica vocacional, segundo a qual Deus chama e o ser humano responde. Hoje, como em todos os tempos, milhares de catequistas, de forma honesta e empenhada, generosa, têm desenvolvido a sua missão. É sempre motivo de gratidão e de reconhecimento este trabalho dedicado e preocupado. Todavia, temos também de afirmar que muitas vezes somos como que professores da fé, esquecendo a importância de, em cada momento, sentir e descobrir a alegria de nos tornarmos um acompanhante porque acompanhados. Em muitas situações, temos feito uma catequese em que somos nós o centro e acreditamos mais nas nossas capacidades, no nosso entusiasmo, na nossa simpatia, na nossa fé, do que na graça de Deus e na força do Espírito Santo, verdadeiro protagonista da evangelização. Somos levados a ser catequistas professores, mas não é essa a missão a que somos chamados. Continua atual a afirmação do Diretório-Geral da Catequese, quando no número 156 afirma: nenhuma metodologia pode dispensar a pessoa do catequista. Pelo que são necessários, e agora digo eu, catequistas verdadeiramente apaixonados por Cristo, dispostos a colaborar com Deus na transformação do mundo, disponíveis para colaborar na evangelização do mundo. E, como diz o Papa Francisco, não se pode perseverar numa evangelização cheia de ardor se não se está convencido, por experiência própria, que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o ter conhecido. Caminhar com Ele ou caminhar tateando. Escutá-lo ou ignorar a sua palavra. O verdadeiro missionário, que não deixa jamais de ser discípulo, sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele. Sente Jesus vivo com ele no meio do compromisso missionário. A mudança necessária da fisionomia do catequista não dispensa o saber fazer e todos os outros saberes que os nossos bispos nos referiam na última nota pastoral. Mas requer um novo paradigma que nos leve a catequizar numa lógica de acompanhamento. Todos os nossos encontros, os nossos saberes, as nossas habilidades pedagógicas deverão ser mais uma oportunidade para crescer na fé e não apenas para o endoctrinamento. Não basta transmitir conteúdos, explicar a fé e falar de Cristo. É indispensável que a catequese faça ver Jesus, diziam-nos os nossos bispos, na nota pastoral de 2005, para que acreditem e tenham vida. O Papa Francisco, na exortação apostólica, insiste na importância do crescimento e na adesão a Cristo. Todavia, não seria correto que este apelo ao crescimento fosse interpretado exclusivamente ou prioritariamente com formação doutrinal, porque este caminho de resposta e crescimento aparece sempre precedido pelo dom. A adoção como filhos que o Pai oferece gratuitamente, a iniciativa do dom da sua graça
são a condição que torna possível esta santificação constante, que agrada a Deus e lhe dá a glória. É deixar-se transformar em Cristo, vivendo progressivamente de acordo com o Espírito. O modelo de catequese que os tempos modernos necessitam é o de uma catequese carigmática, e disso já ouvimos falar muitas vezes. Trata-se do primeiro anúncio, e este requer catequistas verdadeiramente cheios de Deus, em profunda intimidade com Cristo, verdadeiros discípulos do Mestre. Como nos diz tanta vez o Papa Francisco, na boca do catequista tem de voltar a ressoar sempre o primeiro anúncio. Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Temos nós, catequistas, dito isto com a frequência que é necessária àqueles a quem anunciamos? Esforçamo-nos para que os outros vejam e sintam como somos felizes e amados infinitamente por Deus? Ou estamos mais empenhados em dar a nossa aula de catequese? É que a renovação necessária não se pode reduzir à mudança de recursos pedagógicos, a uma questão de método. Considero-a, antes de tudo e sobretudo, uma questão de estilo, de espiritualidade. Marca, na verdade, um estilo de relação consigo mesmo, com os outros e com Deus. Um estilo de relação que contribui também, como se pode imaginar, para criar uma nova face da Igreja e uma nova figura de adultos maduros na fé. Simplesmente irmão, simplesmente companheiros de estrada, simplesmente peregrinos. E aqui é fundamental ter presente que o acompanhamento espiritual deve conduzir cada vez mais para Deus, em quem podemos alcançar a verdadeira liberdade. Alguns creem-se livres quando caminham à margem de Deus. Deixam de ser peregrinos para se transformarem em errantes, dizia-nos o Papa Francisco. Mais do que uma forma de fazer, somos convidados a uma nova forma de ser, de caminhar, de testemunhar. Somos convidados a ser discípulos do Mestre, não a pedir os melhores lugares, como ouvíamos a semana passada, mas a beber do cálice e a entrar na dinâmica do serviço. Mais do que dizer coisas e dar normas, é fundamental caminhar com. Caso contrário, não estaremos a ajudar a ser peregrinos para a casa do Pai. É fundamental introduzir nos nossos esquemas catequéticos um modelo de acompanhamento. Mas atenção, como nos diz o Papa Francisco, continua a citar, o acompanhamento seria contraproducente caso se tornasse uma espécie de terapia que incentivasse a reclusão das pessoas na sua imanência e deixasse de ser uma peregrinação com Cristo para o Pai. Nos tempos de hoje, a catequese não se pode reduzir à transmissão de conteúdos doutrinais como no modelo escolar. A transmissão tem de fazer-se em modelo vivenciado, inserida no encontro com Cristo. De resto, todo o encontro de catequese tem de ser encontro com Ele, porque é Ele com quem, vindo ao nosso encontro, nos pode despertar para a fé, uma fé que atinja o nosso ser. Como em todos os tempos, os catequistas são fundamentais neste processo. Eles assumem, como afirmam os nossos bispos, um papel fundamental, não centrado no que sabem, mas essencialmente centrados no que são.
Estamos sempre na mesma tónica. A questão é sempre do ser. E o que é que ele deve ser? Um mediador que facilita a comunicação entre as pessoas e o mistério de Deus, dos sujeitos entre si com a comunidade. O seu perfil, mais do que um mestre que transmite saberes, deve considerar-se um guia espiritual que acompanha no caminho do Senhor, o que só é possível se ele próprio tiver a experiência pessoal do encontro com ele e conhecer o caminho a percorrer. O encontro da qual nasce também a sua vocação é o do conhecimento amoroso de Cristo, que brota o desejo de o anunciar, de evangelizar e de levar os outros ao sim da fé em Jesus Cristo. E citei o documento A Catequese, a alegria do encontro com Cristo. Na sua missão, o catequista estreita a sua ação com a pessoa responsável com a ação misteriosa da graça de Deus. A transmissão do Evangelho através da Igreja é, em primeiro lugar, o trabalho do Espírito Santo. Mas o Espírito usa pessoas que recebem a missão de proclamar o Evangelho e cujas habilidades e experiências humanas se podem tornar parte da pedagogia da fé. É bom ver como Jesus forma os seus discípulos e pensar que ele também faz isto conosco. Cuida deles e acompanha-os como um amigo paciente e fiel. Ensina-os com a sua vida. Pede-lhes para explicarem os seus ensinamentos em profundidade. Envia-os de 2 de cada vez para se prepararem para a missão. Promete e envia o Espírito do Pai para os guiar. Aparece ante deles como mestre que salva, santifica e guia. Caminha diariamente com os homens na história. Esta é a tarefa que a Igreja hoje nos pede. Que sejamos anunciadores, que levemos aos outros a boa nova do reino e que ajudemos a entrar em intimidade com Cristo. Todavia, não podemos esquecer que o nosso trabalho é muitas vezes, essencialmente, com quem ainda não aderiu à fé. Não podemos, à partida, pressupor a fé, pelo que é necessário passar da enunciação de objetivos da fé recitados no credo à experiência da fé levada por um corpo que a faz ver, ouvir e tocar. Pela nossa vida, somos convidados a manifestar aos outros o projeto de felicidade que Deus tem para cada um de nós. Neste processo, ajudar a que cada pessoa possa fazer a experiência concreta de encontro significativo com Cristo, o nosso modo de agir tem de dar atenção à vida real da pessoa, ao caminho já percorrido ou não, ao seu ponto de partida. Nesta caminhada, a meta que pretendemos é a mesma, Cristo. Mas o ponto de partida não é o mesmo para cada um dos nossos catequizandos. Talvez seja esse um dos problemas da nossa catequese atual. A nossa missão de catequistas, que seguem o Mestre e procuram viver com Ele e como Ele, deve levar-nos a respeitar o andamento de cada um e a desenvolver o seu desejo de fazer caminho e de sermos, nesta viagem, seus companheiros, mas fazendo com os outros o que gostamos que Deus faça conosco, ou seja, respeitando o seu ritmo, a sua vontade, a sua liberdade. Somos convidados a ser discípulos do Mestre, mas pelo testemunho de vida,
porque nunca foi tão verdade como hoje o que afirmava o São Paulo VI na Evangelii Nuntiandi. O homem contemporâneo acredita mais em testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida do que nos factos, mais na vida e nos factos do que nas teorias. O testemunho da vida cristã é a primeira e a insubstituível forma de missão. Somos, portanto, convidados a ser discípulos, e discípulos que imitam e querem imitar o Mestre, que entram em intimidade com Ele, que querem que o seu coração seja absorvido por Ele, que querem, como nos diz o Papa Francisco, quem se deixa atrair por este vínculo de amor e de vida com o Senhor Jesus, torna-se um representante seu, um embaixador seu, sobretudo com o modo de ser e de viver, a tal ponto que Jesus, mesmo enviando os discípulos em missão, lhes diz: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nos nossos relacionamentos, no nosso modo de estar à igreja e de catequizar, o outro é sempre um irmão que me ajuda a aproximar de Deus. E ajudando, sou ajudado na minha caminhada de fé. Necessitamos urgentemente de um novo paradigma catequético. E para isso é fundamental que nos especializemos na arte de acompanhar. Não são necessários apenas catequistas com perfil de mestre, de professores. O convite é agora bem mais exigente. Temos de passar uma catequese de acompanhamento. A Igreja deverá iniciar os seus membros na arte do acompanhamento, para que todos aprendam a descalçar as sandálias diante da terra sagrada do outro. Devemos dar ao nosso caminhar o ritmo salutar da proximidade, com um olhar respeitoso e cheio de compaixão, mas que ao mesmo tempo cure, liberte, anime a amadurecer na vida cristã. E mais uma vez citei o Papa Francisco. Meus amigos, ou avançamos ou somos ultrapassados. Ou procuramos respostas e promovemos soluções sem medo de arriscar nas nossas comunidades. Ou então continuaremos com saudades de Sião, mas sentados e a chorar. Por outras palavras, deixem-me dizer assim à moda de ribatejano: ou temos coragem de romper com este modelo que não tem resultado tanto quanto gostaríamos, ou perdemos outra oportunidade. Mas ainda assim, não havemos de perder a esperança, porque Deus nos dará mais uma, mais duas, infinitas oportunidades. É a paciência de Deus para conosco. Mas porque acredito que Deus vai despertando em muitos de nós o desejo de mudança, gostaria de partilhar convosco algumas características que considero fundamentais e que considero, a partir das leituras que vou fazendo e das experiências que vou tendo na minha comunidade, algumas características, dizia, que considero fundamentais para uma catequese de acompanhamento. Irei dividir em 4 aspectos. Poderíamos encontrar muitos mais. Eu considero que estes 4 são os essenciais. Acolher e deixar-se acolher. Evangelizar a partir de si e deixar-se evangelizar a partir do outro. Criar e ser criado. Deixar partir e desaparecer. Vai ser nosso companheiro o texto de Atos dos Apóstolos 8, de 26 a 40. Filipe e o eunuco. E eu agora pedia que o lessem.
o anjo do Senhor falou a Filipe e disse-lhe: põe-te a caminho e dirige-te para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a qual se encontra deserta. Ele pôs-se a caminho e foi para lá. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém, regressava na mesma altura, sentado no seu carro, a ler o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: vai e acompanha aquele carro. Filipe, acorrendo, ouviu o etíope a ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes verdadeiramente o que estás a ler? Respondeu ele: e como poderei compreender sem alguém que me oriente? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que ele estava a ler era a seguinte: como ovelha levado ao matadouro, e como cordeiro sem voz diante daquele que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na humilhação se consumou o seu julgamento, e quem poderá contar a sua geração? Da face da terra foi tirada a sua vida. Dirigindo-se a Filipe, o eunuco disse-lhe: peço-te que me digas, de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa? Então, Filipe tomou a palavra e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Pelo caminho fora, encontraram uma nascente de água, e o eunuco disse: está ali água, que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: se acreditas com todo o coração, isso é possível. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água, Filipe e o eunuco, e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, seguindo o seu caminho cheio de alegria. Filipe encontrou-se em Azoto e, partindo dali, foi anunciando a boa nova a todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vamos então agora, partindo deste relato, desenvolver estas 4 dimensões que há pouco vos falei. Na primeira dimensão, acolher e deixar-se acolher. A primeira parte desta narrativa fala-nos do encontro de Filipe, o evangelizador, e do eunuco, o adulto à procura. Encontramos uma série de verbos reveladores atribuídos a Filipe: partir sem demora, correr, ouvir, subir para o carro, sentar-se a seu lado. Indicam-nos uma progressão delicada e profunda de entrar em relação com o outro. Nesta primeira parte, que já é um anúncio, Filipe é passivo, não fala. Limita-se a aproximar-se e a escutar, ou seja, a entrar numa relação verdadeira, autêntica. A sua única intervenção é uma pergunta que ajuda a pessoa a tomar consciência da sua busca e a formular a questão: compreendes verdadeiramente o que lês? Filipe coloca questões ao seu interlocutor para que a sua necessidade de vida se aprofunde. Por seu lado,
aceita as perguntas do eunuco e faz-lhe as suas. Hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres que conheçam, a partir da sua experiência de acompanhamento, o modo de proceder, onde reina a prudência, a capacidade de compreensão, a arte de esperar, a docilidade do espírito. Precisamos de nos exercitar na arte de escutar, mais do que na arte de ouvir. Escutar na comunicação com o outro é a capacidade do coração se tornar possível à proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual. Escutar ajuda-nos a individualizar o gesto e a palavra, oportunos, que nos desinstalam da cómoda condição de espectadores. Mais uma vez citei o Papa Francisco. Esta primeira parte do texto sugere-nos um necessário esforço de acompanhamento na fé. E é importante que os anunciadores se sintam também destinatários. Tal só é possível se deixarmos a postura de mestres e nos colocarmos no lugar dos destinatários do Evangelho. Tudo isto requer tempo. Tempo para aqueles que acompanhamos e tempo para nós. É o tempo de deixar que a semente germine e cresça. É o tempo da sementeira e não, como tanto gostamos, o tempo da ceifa. Acolher-se e deixar-se acolher pressupõe estar atento à voz de Cristo que nos convida a sair de nós e nos precede. Como diz André Foncion, esta precedência de Cristo exige uma revisão dos critérios pastorais tradicionais, pois o anúncio do Evangelho não é um objeto que se possua para ser dado a outros, nem depende dos objetivos que alcançamos. O caminho da fé exige um tempo de encontro recíproco, de hospitalidade mútua. É o tempo de Deus, como de forma tão sublime está presente no texto dos discípulos de Emaús, que apresentamos como modelo de pedagogia de Deus. Jesus, no texto que todos conhecemos e que me dispenso de ler, Jesus entra na conversa com os outros, deixa-se acolher na necessidade de vida dos dois discípulos. Que palavras são essas que trocais enquanto caminhais? De que falais? Jesus está disponível para caminhar com eles. Não está preocupado se a caminhada vai ser longa, se tem muito ou pouco tempo, 45 minutos. Também não caminha com 20 ao mesmo tempo, ou 25 ou 30. Sim, o número também é fundamental neste modelo. Não se pode acompanhar um grupo de catequese com 20 catequizandos. Pode-se dar doutrina, normas, mas não se faz acompanhamento. Jesus caminha. Não está a pensar se vai recolher dividendos do trabalho realizado ou do investimento feito com aqueles dois homens. Acompanha, caminha, não se impõe, questiona. Jesus está mesmo convicto de que aquele caminho conjunto, de que da escuta das suas reais questões e não daquelas que ele lhe quer impor, surgirá a vida nova. Mas dá-lhe espaço, deixa que falem, porque há uma dimensão deste modelo que o acompanhante nunca poderá fazer. As perguntas que inquietam o acompanhado. As perguntas que me inquietam, só eu as poderei fazer. No caminho de Emaús, Jesus, como mestre e sábio na arte da conversação, parte da situação existencial em que os dois discípulos se encontram naquele momento. Provoca-os para que falem à vontade das causas da sua tristeza.
No fundo do coração dos discípulos há um grande vazio que inconscientemente querem preencher, conversando e discutindo entre si. Esta arte de acolher requer que deixemos cair as nossas certezas quanto ao método, as nossas estratégias rotinadas e pré-programadas, o nosso controle sobre os outros e deixemos que o outro diga de si, se expresse, que acreditemos verdadeiramente que também nele o Espírito age e atua. A pergunta de Jesus sobre o problema que lhes causa tanto sofrimento foi o ponto de partida para encontrar a resposta, que no fim do itinerário irá esclarecê-los, iluminá-los e devolver-lhes a alegria e a esperança perdidas. Quem acompanha sabe reconhecer que a situação de cada pessoa diante de Deus e a sua vida em graça são um mistério que ninguém pode conhecer plenamente a partir do exterior. A experiência pessoal de nos deixarmos acompanhar e curar, conseguindo imprimir com plena sinceridade a nossa vida a quem nos acompanha, ensina-nos a ser pacientes e compreensivos com os outros e habilita-nos a encontrar as formas para despertar neles a confiança, a abertura e a vontade de crescer. Citei mais uma vez o Papa Francisco. A pedagogia amorosa de Jesus deu certo. Eles abrem o coração e contam, mas exigiu paciência, escuta, tempo para a resposta. Necessitou que ele caminhasse com eles. Depois de um longo diálogo com o peregrino, os discípulos não discutem mais entre si, mas unânimes insistem para que ele permaneça com eles naquela noite. O pedido de permanecer conosco em Lucas expressa o desejo de ser discípulo de Jesus. Depois que Jesus aceitou o convite, a casa de Emaús, em vez de se tornar um lugar de fuga e de fechamento, como os discípulos pretendiam, tornou-se um lugar de acolhimento, de partilha, de iluminação e ponto de partida para voltar à comunhão com a comunidade dos restantes companheiros. Estamos sempre em dinamismo de acolhimento, de acompanhamento, que não catalogam, não impõem, respeitam o que são e o seu passado, mesmo se o não consideram como correto. O concreto da sua vida nunca é impedimento para Jesus, mas antes é o motor de que se serve para gerar crescimento, mudança, vida nova. E estamos a referir a importância de acolher e de acompanhar. Mas como acolhemos e acompanhamos? Como peregrinos na mesma viagem ou como comandantes de navio que tudo sabem? Tudo é certo, tudo já foi planificado por mim. O esforço da fé implica que o evangelizador se deixe acolher na vida, nas perguntas, nas dúvidas, nas necessidades de vida do outro. Não se trata apenas de uma estratégia didática, mas de uma profunda atitude humana. O outro não é alguém a que eu faço crescer na fé, mas sim um irmão que eu acompanho, oriento, ajudo e me ajuda na relação com Deus. O crescimento da fé nunca pode ser um monólogo. Muitas vezes levamos demasiadamente à letra, mas para os outros, a afirmação: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Este não pode ser o dinamismo de quem quer acompanhar o outro. Vamos então continuar e ver agora o segundo aspecto. Está bem, está. Estou mesmo a acabar. Isto mais meia hora e acaba.
Está bem, está bem. Mas os outros são mais pequeninos. Porque isto depois de acolher, o resto já está quase feito. Temos é que acolher e respeitar o outro. Então vamos à segunda dimensão. Evangelizar a partir de si e deixar-se evangelizar a partir do outro. Voltemos ao nosso texto de Atos. A segunda parte conta-nos a etapa do anúncio do Evangelho. A narrativa de Lucas limita-nos a dizer, num dos versículos muito concentrado, que Filipe lhe anunciou a boa nova de Jesus. Literalmente, evangelizou-lhe Jesus. Não sabemos o que Filipe disse ao eunuco, mas o texto de Isaías sobre o servo sofredor faz-nos compreender que foi direito ao coração da mensagem cristã, o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Há ali um detalhe importante. A referência à vida cortada, sem descendência, faz-nos perceber que o que Filipe lhe disse alcançou diretamente a sua necessidade de vida. Não é possível evangelizar sem humanizar, sem fazer com que o ser humano manifeste o melhor de si mesmo. Notemos que para que a mensagem do evangelizador seja vista como significativa por quem o escuta, torna-se necessário que esta mensagem seja uma boa nova para a vida do evangelizador também. Falar de fé é falar de Jesus, é falar do Evangelho a quem o escuta, é falar de si mesmo. Sem a implicação destes três elementos, o anúncio nunca é boa nova. O acompanhante é, sobretudo nesta segunda fase, uma testemunha da graça de Deus. Proclama o Evangelho dizendo o que este mesmo Evangelho operou nele. Podemos dizer, estritamente falando, que aqui o acompanhante não testemunha o Evangelho, mas, sobretudo, testemunha aquilo em que o Evangelho o tornou, aquilo em que o Evangelho o fez ser melhor, mais feliz e lhe deu pistas para a sua própria vida. Neste jogo de transmissão, a situação do destinatário modifica a percepção e a experiência do evangelizador. O movimento não é unidirecional. A situação do eunuco abre a Filipe uma nova percepção da fecundidade do Evangelho na sua própria vida. Nesta tarefa nobre, o acompanhante sugere, insinua, apoia, estimula, orienta, mas reconhece reciprocidade. O seu acompanhante torna-o necessariamente acompanhado. Só pode acompanhar quem sente em si esta vida nova da graça e o que o encontro com Cristo gerou nele. O catequista acompanhante, intermediário entre a graça divina e o catequizando, saboreia na vida o que é ser acompanhado. Faz também a experiência de se sentir acompanhado por Deus por intermédio de outros. Acompanhar é sempre centrar-se no essencial. Terceiro aspecto, criar e ser criado. A terceira parte da narrativa caracteriza, segundo os exegetas, por uma dupla ênfase, uma dupla acentuação. Mandou parar o carro, os dois desceram à água, e Filipe e o eunuco, e Filipe batizou-o. Os dois, Filipe e o eunuco. Teria sido suficiente escrever, e eles desceram à água. Esta dupla insistência não deixa dúvidas. O gesto batismal, a imersão na Páscoa do Senhor, é vivido pelos dois protagonistas. Trata-se do nascimento para o eunuco e do renascimento para Filipe. Não podemos ser espectadores numa ação de acompanhamento.
E cito, aliás, mais uma vez, o padre Tiago Neto: acompanhar é sair da situação de mero espectador e desenvolver a arte de escutar com a capacidade de coração. Não ficamos intactos. O acompanhamento torna-se um novo ato de criação na fé e o acompanhante deve estar ao serviço daquele que está para nascer. Mas neste renascimento não somos donos. Acompanhar é passar de novo pela experiência do nascimento. No entanto, há uma diferença bem marcada. E Filipe batizou. Sublinha deste modo o texto a prioridade da comunidade cristã. É a Igreja que batiza, é no seu seio maternal que nascem os novos crentes. É, pois, uma experiência partilhada que salvaguarda a diferença. A Igreja é, ao mesmo tempo, mãe e, de novo, filha. É criada de novo e, ao mesmo tempo, que cria novos filhos de Deus. O catequista que acompanha está ao serviço do nascimento do outro, cria condições para o encontro com Cristo e é gerador de ressurreição. Ajuda o outro a sair de si mesmo. Apresenta uma atitude materna e paterna de quem está atento ao outro, aos seus avanços, recuos e ao seu processo transformador. E Tiago, Padre Tiago, voltei a citar-te. Quarta dimensão, tenho que avançar, portanto, olha. Deixar partir e desaparecer. A última passagem informa-nos que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco já não o viu, mas seguiu o seu caminho cheio de alegria. Esta última etapa é fundamental. Marca o caráter de mediação de todo o acompanhante e a necessidade de libertar a ação do Espírito e a autonomia dos indivíduos. O acompanhante completa a sua tarefa logo, e o acompanhamento completa a sua tarefa logo que o acompanhante desaparece. O desaparecimento do catequista é a condição da interiorização da sua ação catequética. Acompanhar é reconhecer o caráter transitório da nossa missão. O evangelizador é sempre o Espírito Santo. Estamos só ao serviço. De aí que acompanhar é também o saber retirar-se. O único exegeta competente é o Espírito Santo. É preciso, portanto, que cada um seja autorizado este é um sentido profundo da autoridade, a escrever na sua própria vida o seu próprio Evangelho, o quinto Evangelho, o Evangelho que escreve pela palavra e pela vida de cada um dos crentes. Neste momento, a diferença entre evangelizador e destinatário desaparece. Já não se sabe quem evangeliza quem, porque a evangelização é sempre recíproca. O acompanhamento deve fazer com que o acompanhante leve os acompanhados a dizer: já não acredito porque tu o dizes, mas porque eu mesmo faço a experiência. E concluindo, estou mesmo a concluir, esta releitura da narrativa de Lucas permite-nos compreender que todo o ato de educação se joga num registro de reciprocidade, ainda que assimétrica. Chamamos a esta forma de relação acompanhamento e podemos, por conseguinte, definir o catequista como um companheiro de estrada. Vemos bem que a reciprocidade é transversal às 4 passagens: do acolhimento, do anúncio, do criar e deixar-se criar e do partir e desaparecer. Claro que este caminhar é também um movimento de vontades e das faculdades, de quem não se deixa ficar instalado pelo que já alcançou, acomodado, dominado pelo conforto e pela rotina. Um catequista acompanhante
não se limita a conhecer o caminho, mas a amar este caminho e a querer fazê-lo. Será sempre uma caminhada com avanços e recuos, progressos e retrocessos, uma tarefa diária e permanente. É uma questão de perseverança, mas é uma caminhada de fundo, não de velocidade. Temos que ajudar e deixar que nos ajudem, no sentido de vencer a tentação, de caminhar pouco tempo e muito depressa. Quando assim é, consumimos toda a energia, mas logo ficamos cansados. Neste acompanhamento, a dimensão da esperança tem de marcar a sua presença. Quem caminha e persevera tem uma esperança clara e fecunda, porque sabe em quem confiar. E como nos diz São Paulo, nós sabemos em quem colocamos a nossa esperança. Caminhar não significa substituir ou supor. Ninguém pode acreditar por ele, rezar por ele, seguir Jesus por ele. Acompanhar não significa ensinar uma lição religiosa, um tópico, um conteúdo. Acompanhar significa estar ao lado de outro como uma presença de suporte, de ajuda, de orientação. Falamos de acompanhamento, porque o caminho de fé, o processo de fé, implica, compromete toda a pessoa. Conhecimento, vontade, comportamentos, relacionamento com ele, com os outros e com eles. Estou quase a terminar. E hoje, perante tantos catequistas, ao falar de acompanhamento e da importância daquele que acompanha se deixar acompanhar, deixem que também eu, pessoalmente, o tenho sentido na minha vida. Como tem sido verdade que na minha missão de diretor do Secretariado Diocesano da Catequese me tenho sentido tão bem acompanhado por tantos dos meus irmãos que exercem noutras dioceses a mesma tarefa. Manifesto aqui a todos a minha gratidão e, de uma forma muito particular, aos diretores dos secretariados diocesanos da Zona Centro, que em conjunto temos feito esta tarefa bonita de nos acompanharmos e nos deixarmos acompanhar. Mas olhem, também nos podemos deixar acompanhar por um bom livro, por uma boa leitura e não só pela TV 7 dias. Por isso também agradeço ao acompanhamento que eu consegui ter com os livros que eu li e, de uma forma muito particular, o livro e o artigo do Padre Tiago Neto, nosso amigo, a quem agradeço o trabalho conjunto e as partilhas que a missão nos tem proporcionado. E, por fim, queria servir-me de Óscar Alonso, que num artigo muito interessante sobre o acompanhamento na escola católica fala nas bem-aventuranças. E eu atrevi-me a alterar as suas bem-aventuranças e a propor-vos. Bem-aventurado o que acompanha respeitando a liberdade do outro. Bem-aventurado o que acompanha em dupla fidelidade. Bem-aventurado o que acompanha respeitando a pedagogia de Deus. Bem-aventurado o que acompanha sabendo respeitar o ritmo e a complexidade da vida do outro. Bem-aventurado o que acompanha e faz igreja e gera comunidade. Bem-aventurado o que acompanha na vida, no cotidiano, na vivência. Bem-aventurado o que acompanha porque se sente acompanhado pelo Mestre. Bem-aventurado o que acompanha a descobri-lo na fração do pão e na sua palavra. Bem-aventurado o que acompanha a descobrir a misericórdia infinita de Deus. Bem-aventurado o que acompanha e leva cada um a percorrer o seu caminho. Bem-aventurado o que acompanha na descoberta do Deus de amor. Eu sinto o murmúrio dos mais rigorosos na sala a dizer: mas não são bem-aventuranças a mais? Sim,
porque são infinitas as bem-aventuranças de Deus, e infinitos os bem-aventurados, porque este é o desígnio de Deus a nosso respeito. Tudo isto requer dedicação, tempo, mas como nos diz o príncipezinho, é o tempo que passamos com a nossa rosa que torna a nossa rosa importante. Muito obrigado.